Olá galera, quem fala com vocês aqui é o professor Ronan e nós vamos dar início aí à nossa aula sobre as rebeliões que aconteciam aqui na América Portuguesa. Vale a pena ressaltar, pessoal, que no ano do seu descobrimento, vamos chamar assim, em 1500, até o ano da sua independência, em 1822, no território brasileiro aqui, ocorreram várias rebeliões contra a coroa portuguesa. Então, são essas rebeliões que nós iremos começar agora. Nessa primeira aula, nós iremos dar ênfase a uma revolta acontecida no norte/nordeste do Brasil, ali naquela região do Maranhão, tá? E do Grão-Pará. Onde, pessoal, o nome dela é Revolta de Beckman, e Beckman é um sobrenome de família, de um líder desse movimento aí. Então, por isso que ganhou o nome de Revolta de Beckman. Mas vamos entender como é que funcionou essa revolta. Como eu já havia dito a vocês, essa revolta aconteceu no Maranhão no ano de 1684, no século 17 aí. Pessoal, nesse século 17, a base da economia dessa região norte/nordeste era as drogas do sertão. Tanto o estado do Maranhão quanto o estado do Grão-Pará, que é a união ali da Amazônia com o Pará, buscavam muito esses produtos para poder comercializarem. E que produtos são esses, conhecidos como as drogas do sertão? São produtos como cacau, que é a matéria-prima para o chocolate, canela, guaraná, a castanha do Pará, pessoal. Castanha do Pará, ela é diferente de castanha, porque ela fica ali na região de transição, né, entre a floresta amazônica e a caatinga, tá? Então ela só dá naquela região. Então tem a castanha e a castanha do Pará. Piqui, né, outras plantas para fazer remédios, plantas medicinais, etc. Então esses aí, pessoal, eram os principais produtos consumidos na região e os produtos que despertavam esse interesse econômico aí. Fazia a extração desses produtos nas florestas, pessoal, eram os escravos. Só que um detalhe que acontecia nesse momento da história é que os escravos lá na região do Maranhão eram os indígenas. Então, quem extraía as drogas do sertão eram os indígenas que eram escravizados. Só que o detalhe, pessoal, eles extraíam aí as drogas do sertão, mas não para eles mesmos, para os senhores de engenho, os grandes latifundiários. E eram os indígenas também, pessoal, os escravos que tocavam os engenhos dessa região aí também. Então a mão de obra aqui, nesse momento, era de indígenas escravizados. Mas, pessoal, por pressão exercida aí dos padres jesuítas, a coroa portuguesa proibiu de se escravizar os índios. Tá? Você podia escravizar negros, os índios não. Por que, pessoal, que não podia se escravizar índios? Porque para a Igreja Católica, os índios deveriam ser catequizados. E se por um acaso, depois dessa catequese, eles não seguirem a religião católica, aí sim eles podiam ser punidos, como a escravidão. Já os negros, eles já haviam sido catequizados há muitos anos antes, e mesmo assim eles seguiam a religião deles. Então, para a igreja, os negros poderiam ser escravizados. Tá? Então, o governo português aqui proibiu a escravizar os índios. E aí, pessoal, os latifundiários, os colonos aqui, exigiram uma atitude do governo português. O que você vai ter que fazer? Bom, foi nesse contexto, pessoal, que o governo português criou a famosa Companhia do Comércio do Maranhão. Tá? Ele criou isso aí para tentar contornar essa situação. Bom, quem criou, como falei, foi a coroa portuguesa. Pessoal, um dos intuitos, né, para resolver essa questão da escravidão indígena, tá, era vender africanos escravizados para os colonos. Então ele queria resolver essa questão aí da falta de mão de obra. Então a intenção da Companhia do Comércio do Maranhão era substituir o escravo indígena pelo escravo negro. Certo? E ela, pessoal, essa empresa também, ela tinha um monopólio real. O que isso quer dizer? Só ela poderia comercializar
produtos importados nessa região. Então ela trazia produtos de fora para vender e vendia seus produtos aqui dentro. O problema, pessoal, é que o principal fator dessa companhia ter sido criada era para vender africanos para os colonos. Só que ela não cumpriu esse prometido, né? Então ele não conseguiu substituir a mão de obra indígena pela mão de obra negra. E aí gerou mais problema ainda. E para piorar a situação, galera, eles começavam a falsificar os pesos e as medidas, né? Ou seja, você comprava um produto, você achava que estava levando 1 quilo, mas estava levando bem menos. Tá? Então isso deixou muita população irritada com essa companhia do comércio do Maranhão. Eles, pessoal, cobravam caro pelos produtos que eles vendiam. Então, por exemplo, eles traziam de fora, importavam para vender na região, bacalhau, sal, farinha de trigo, coisas que eles não produziam ali. Tá? E os produtos que eles vendiam, muitas vezes eram ruins, muito caros, até mesmo, pessoal, estragados. Como, por exemplo, eles vendiam azeite falsificados, bacalhau que eles traziam estava já meio estragado, meio podre, os vinhos já tinham azedado. Tá? Então, e quando ele ia comprar os produtos feitos pelos fazendeiros da região para poder revender, eles pagavam muito barato, né? O que outra coisa que deixou bastante aí os fazendeiros irritados com essa situação. Então, pessoal, nesse contexto de reclamação sucessivas, surgiu aí o Manuel Beckman. Manuel Beckman, pessoal, ele era um senhor de engenho, então a gente já pode perceber que ele era rico, tá? Tinha um certo prestígio aí na região, e ele liderou essa revolta aí. Tá? Então a revolta, pessoal, era contra a Companhia do Comércio do Maranhão, contra esses abusos que estavam sendo cometidos por ele e contra também a questão da venda de produtos estragados. Pessoal, é importante dizer que essa revolta dos Beckmans aqui, ela não foi apenas contra a Companhia do Comércio do Maranhão, ela foi contra os padres jesuítas também, por questões óbvias, né, que eles acabaram com a escravidão indígena aí na região, e contra o governador local, que ele acabava atendendo aos interesses da coroa portuguesa e não aos interesses vindos, né, os interesses dos moradores da região. Bom, pessoal, nessa revolta aí, o Beckman teve a adesão de grandes fazendeiros. Tá? Então, eles invadiram armazéns do Maranhão, pegaram produtos que lhe interessavam e o resto eles tacaram fogo. Tá? Então, botou fogo em tudo aí. Eles destituíram, ou seja, tiraram do cargo o governador, porque estava atendendo mais aos interesses da coroa portuguesa. E, pessoal, invadiram os colégios jesuítas que ficavam em São Luís do Maranhão, expulsando-o de lá. Ou os jesuítas vão embora por bem, ou vão embora por mal. Essa era a ordem. Então, muitos padres jesuítas foram embora do Maranhão. Galera, mesmo senhores de engenho, mesmo todos sendo católicos aqui, a grande queixa, a grande preocupação dos fazendeiros era com a parte econômica. Então eles não queriam ficar sem seus escravos. Por isso que os jesuítas foram perseguidos aqui nesse momento. Pessoal, é importante deixar outra coisa muito clara para vocês. A ideia de independência, aquela ideia de separar Brasil de Portugal, nunca existiu na revolta dos Beckmans. Ela não passou pela cabeça de ninguém. Essa revolta aqui, eles queriam apenas acabar com os abusos da Companhia do Comércio do Maranhão. Era só isso que eles queriam, ok? Bom, pessoal, o rei ficou sabendo dessa revolta, ficou sabendo do que estava acontecendo, examinou toda a questão, reconheceu que, né, algumas questões pedidas pelos senhores de engenho eram, né, eram justas, né, faziam sentido. Então, eles até chegaram a atender. Pessoal, é só vocês entenderem o seguinte. O rei, o governo, ele governa para os mais ricos.
quem fez essa revolta aqui foram os senhores de engenho. Então, o que que o rei fez? O rei acabou com a Companhia do Comércio do Maranhão, ele extinguiu e permitiu que os índios voltassem a ser escravizados, certo? Porém, pessoal, é importante dizer que em uma época de regime monarquista, né, monarquia absolutista, ninguém tinha o direito de fazer revoltas. Você só podia fazer passeatas, alguma coisa, com autorização do rei, o que não foi o caso aqui dessa revolta. Então, o rei mandou tropas aí para o Maranhão, para essa região, mandou prender alguns desses homens, né? Muitos foram presos aí, e mandou enforcar, como a gente está vendo na imagem, o líder, o Manuel Beckman. Para que enforcar o líder, pessoal? Para servir de exemplo, para que ninguém mais faça revolta contra a coroa portuguesa, certo? Bom, galera, só finalizar aqui, é importantíssimo deixar claro que depois da revolta, o governo permitiu escravizar os índios. Então, os revoltosos não saíram tão derrotados porque os anseios dele foram todos atendidos. E é mais ou menos esse o contexto das rebeliões da América Portuguesa. Tá? Então a nossa aula vai ficando por aqui e até uma próxima aula. Abraço a todos.